Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre cinema, vamos falar das estreias, né, que estão rolando aí pela cidade do Rio de Janeiro e pelo país, tá? Estamos no dia 12 de janeiro de 2024, tá? O momento da gravação desse vídeo aqui, tá? E hoje eu quero falar de um filme que venceu 2 Globos de Ouro, tá? Esse filme é chamado Os Rejeitados, tá? Ele tá vindo com bastante força aí pro Oscar, tá? E ele ganhou o melhor Globo de Ouro para ator de filme de drama, que foi o Paul Giamatti, tá? E melhor atriz coadjuvante para Davine Joy Randolph, tá? Eu tô pegando minha colinha aqui. E é um filme que, gente, ele é bem cativante, ele é bem interessante, tá? Ele realmente, eu acho que ele vem com chances boas de ganhar alguma coisa no Oscar também, tá? Eu vou falar aqui do plot do filme, da sinopse, tá? Vou dar alguns spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Então, se você não viu o filme ainda, dá uma paradinha no vídeo, vai lá assistir o filme e depois volta aqui para ver a nossa conversa. Mas a gente tem, né, uma escola, né, uma espécie de internato bem tradicional para pessoas ricas, né? O contexto do filme é esse, tá? E temos um professor de história antiga chamado Paul Runhan, que o Paul Giamatti é o personagem que o Paul Giamatti faz, né? Ele é um cara muito odiado na escola, ele é um cara muito odiado pelos professores, é um cara odiado pelos alunos, é uma pessoa completamente antipática, né? E o grande detalhe é o seguinte, quando vira o ano, chega nas festas de final de ano, alguns alunos não voltam para suas casas. Todo mundo volta para suas casas, os professores, todo mundo. A escola fica praticamente vazia, tá? Mas todo ano um professor é selecionado para ficar com os alunos que não conseguem voltar. Ou alunos que, por exemplo, moram em outros países muito distantes, não tem como viajar, ou então que a família largou para lá mesmo, né? E aí o que acontece? Todo ano um professor acaba sendo, né, por um esquema de rodízio selecionado para passar as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo com os alunos na escola, com uma disciplina escolar, né? O pior de tudo é isso, né? Então, quer dizer, isso é ruim para o professor, é ruim para o aluno, é ruim para todo mundo, né? E aí um professor, né, que para fugir desse castigo aí, entre aspas, né, ele acaba dizendo que a mãe dele tem lúpus e acaba pedindo dispensa. E aí, como o professor de história antiga era um cara antipático, coisa e tal, né, ele acaba sendo sorteado para ficar, né, sorteado entre aspas, né, para ficar com os alunos no final do ano, até porque ele reprovou um filho de um figurão, né? E a escola vem com aquele papo, né, de aprovação automática, né, ali por debaixo dos panos, aquela coisa que acontece em muitos lugares por aí, né? Não vou ficar falando, mas deixa quieto. Então, o que acontece? O que acontece? Ele acaba tendo que ficar com os alunos ali, os alunos não gostam dele, ele não gosta dos alunos, coisa e tal. Aí um desses alunos consegue convencer o pai a vir buscar ele de helicóptero, né? E levar embora, né, todos os alunos, menos um que estava ali, que era o melhor aluno, inclusive, do professor de história antiga, né? Que não ficou, por quê? Porque a mãe dele, porque a mãe dele estava com um novo cara, tinha se separado do pai, estava com um novo cara e não queria saber de ficar com o filho nas festas de Natal e de Ano Novo. Simplesmente deixou para a escola cuidar. A gente também já viu umas histórias parecidas com essa, né? Mas deixa quieto, né? Então, o que acontece? O que acontece? A gente vai ter esse ano novo aí completamente desagradável, só esse cara, né? Só o professor, e esse aluno que é até um aluno bom, mas é um aluno também que está altamente problemático, que arruma muito problema, já foi expulso de várias escolas, e essa escola, esse internato onde ele está, é a última chance dele antes de ir para uma instituição militar, a última chance que os pais estão dando, né? E aí eles vão ter que aprender a conviver ali entre eles, né? Um não gostando do outro, o outro não gostando de um, né? E no meio de tudo isso ainda tem uma cozinheira da escola, né? Que passa ali as festas de Natal e Ano Novo com eles também. Eles vão acabar fazendo um trio bem interessante, que vão começar a interagir, aos poucos eles vão começar a se entender, né? E o fio condutor da história é esse, né? Pessoas que não tinham uma proximidade entre elas
Algumas até tinham uma versão uma contra a outra, né, do professor contra o aluno e vice-versa, que com o tempo eles vão se aproximando e vão se conhecendo cada vez mais, né? E um vai entendendo cada vez mais o outro, e o grande barato da história está nisso. Eu não vou falar mais da história, eu não vou dar mais spoilers, tá? Porque a parte boa do filme é justamente isso, é justamente a interação e o relacionamento entre esses três personagens, tá? E aí a gente vê por que, né, que a gente vai ter 2 Globos de Ouro aí para melhor ator e melhor atriz coadjuvante, né? Porque a gente está vendo aí que realmente a atuação dos atores é uma coisa que foi bem bacana de se ver, tá? A atriz que ganhou a melhor atriz coadjuvante, confesso a vocês que eu não me lembro muito de ter visto outras coisas dela. Agora, o Paul Giamatti, a gente conhece, né? Eu já vi eles em outros filmes, em outros trabalhos, cara. E o cara é um atorzaço, tá, gente? Que eu nunca vi ter um grande reconhecimento. Ele nunca vi ele estar na grande mídia. O máximo que eu vi ele fazendo assim, que apareceu na grande mídia, assim, grande mídia mesmo, de filmes de entretenimento, foi fazer o Rhino lá, né, o rinoceronte lá, mecânico lá, o cara que ficava pilotando o rinoceronte mecânico do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, né, que ia ser o terceiro filme do Andrew Garfield, que acabou não rolando, né, o terceiro filme solo, né, do Andrew Garfield como Homem-Aranha, né. E eu pensei, pô, esse cara vai ser um vilão legal, mas aí o filme acabou não saindo, né? A gente só viu um pedaço lá dele brigando, né? Com esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E outros vilões ali, né? Como se fosse um preâmbulo, uma prévia do que ia ser o terceiro filme do Andrew Garfield, mas isso infelizmente acabou não acontecendo. Mas ele fez filmes muito bacanas, tá? O Paul Giamatti. Ele é um ator muito bom, tá, gente? Que eu achava que ele merecia um pouco mais de destaque, e a impressão que dá é que esse ano ele vai ter um pouco mais de destaque aí, né? E ele pode estar madurinho, inclusive, para ganhar um Oscar, né, de melhor ator. Vamos ver o que vai acontecer. E eu confesso a vocês que eu estou torcendo bastante por ele, porque o papel que ele fez nesse filme foi muito bacana. Ele consegue ser um cara repulsivo ao mesmo tempo, ele consegue ser um sujeito humano também, ele consegue ser um sujeito frágil no filme também, ele consegue também passar fragilidade, insegurança também no filme, entendeu? Então você vai ter um espectro aí de emoções bem interessantes, né, que o Paul Giamatti está fazendo. E essa atriz, a Davine Randolph, né, eu acho que ela também, sabe, foi muito bem no filme, embora ela suma uma parte do filme, ela desapareça um pouco, mas depois ela volta mais para o final do filme, tá? Então, gente, é uma experiência bem interessante, tá? Nós estamos ainda na metade de janeiro, dá para aproveitar para ver esse filme antes de pintar as indicações ao Oscar, né? E essa é a minha dica de hoje para vocês, espero que vocês aproveitem, gostem bastante desse filme, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá? Nesse período meio fraco de estreia de cinema, né? Que é justamente o período que tá rolando Globo de Ouro e Oscar, nesse que eu acho mais engraçado, né? Como eles demoram para soltar, né, os filmes agora, justamente no período de férias que a gente pode ver, né? Mas acontece, tá? Abração, fui, até a próxima.